Estão a fazer uma identidade do vosso grupo como se vocês depois fossem uma espécie de coletivo de design. Sim. Nós começámos assim, nós começámos até na faculdade, no segundo ano, lá na faculdade. Belas Artes. Sim, porque a Faculdade de Belas Artes era, na altura em que nós estávamos lá, era Faculdade de Belas Artes e Faculdade de Arquitetura. E a Faculdade de Arquitetura saiu para aí no segundo ano, quando estávamos no segundo ano. E aquilo, naquela altura íamos para as aulas, tipo, às vezes estávamos uma semana inteira sem ter aulas, ou 2, ou 3. Aquilo ainda estava a sofrer estamos a falar dos anos 90, mas ainda tinha ali muito aquilo, ainda estavam a falar sobre a reforma de 75 e o PREC e não sei o quê, ainda estavam ali muito agarrados àquela... E aquilo chegávamos lá, às vezes havia professores que não davam aulas, tipo, tínhamos um semestre inteiro sem professor, estava tudo uma bandalheira assim, estava uma grande confusão lá na faculdade, naquela altura. Por isso, nós, pai, no segundo ano estávamos aborrecidos e fizemos um ateliê. Basicamente. Pronto, e éramos um bocadinho mais velhos do que a maior parte da malta, tínhamos mais 2 ou 3 anos. Eu já tinha começado o curso noutra faculdade. E por isso, pronto, nós formámos um bocado o grupo lá dessa maneira. Éramos quase todos da Faculdade de Belas Artes. Depois, mais tarde, o grupo segmentou-se. Uns fizeram a Fluor, o ateliê Fluor. Outros foram-se embora. O grupo depois foi-se desmembrando e foi-se reconfigurando. Mas éramos um grupo grande, éramos 5 ou 6, já não lembro. 7, desculpa. E o nome do estúdio surgiu logo aí, quando começou o Bárbara Essence? O nome do estúdio começou, sim, mais ou menos. Não, aquilo foi uma coisa estranha. Começou como um coletivo, não tínhamos um nome. Depois lá arranjámos um nome, tipo, no meio de... Pronto, tínhamos que arranjar qualquer coisa, mas surgiu o nome, mas foi um bocado nonsense o nome, não é? Mas houve alguma razão específica? Ou... Bárbara, sabem de onde é que vem a palavra Bárbara? O nome. O nome. Não é? É um nome bastante comum. Os sefarditas, que os novos cristãos mudavam o nome para Bárbara. A maior parte das mulheres era um nome comum entre novos cristãos e descendentes de sefarditas, e isso vem um bocado da palavra bárbaro, de estrangeiro. Os berberes, não é? Nós chamamos os marroquinos, os mouros berberes, porque vem um bocado dessa palavra, de bárbaro, vem do grego. Vem do grego, depois do latim, da tradução do grego para o latim. Mas é daí que vem o nome Bárbara. O nome Bárbara 6 vem mais de cervejas no estádio, que é um bar que havia ali no bairro Alto, ali ao pé da igreja de São Roque, que agora vai se transformar numa coisa... Pronto, é o bar mítico. Tipo, a cerveja mais barata é um sítio onde só há um jukebox e come-se amendoins e há cerveja. E basicamente é assim, era assim há anos. Não sei se vocês conhecem o estádio, não? Não, nós não somos. Pronto, aquilo basicamente as aulas acabavam e ia-se para o estádio. Normalmente era a seguir um exame de geometria descritiva e ia tudo para lá parar ao estádio. E basicamente o estádio estava aberto até às 2 da manhã e serviam cerveja mais imperiais, assim, baratas. Portanto, a alternativa a isso era, se calhar, o copo de 3 de tinto ou então uma amarguinha. E o jukebox era basicamente um jukebox que acho que eles dizem que vão manter aquilo e tinha um repertório musical assim bastante particular. Agora temos... O estúdio já está. Agora queríamos passar para mais identidade visual, de como dar a essência do grupo de trabalho ao logotipo, ao símbolo. Mas acho que isso também é um bocado... Como é que se tem um coletivo e como é que se começa a ter uma identidade visual que acompanha... que acompanha o trabalho desse coletivo, que define o coletivo, por assim dizer. Ou seja, como é que se encontra um referente Sim. para um todo?
uma metonímia. Mas no contexto, querem que eu fale no contexto da Bárbara Seis? Ou como é que isso surgiu? Ou num contexto académico? É que isso dá pano para mangas. É assim, no contexto do ateliê, eu acho que o símbolo, nunca houve um símbolo, deixa-me só ver se me lembro. Houve um símbolo, houve uma espécie de ícone que foi surgindo, que era o B, um B com ponto de exclamação. Mas nunca fomos muito coerentes com essa condição. Às vezes escrevíamos Bárbara 6 com caixa alta e o 6 como se fosse um nome. Depois começámos a escrever com Bárbara 6 com caixa baixa. Portanto, transformou-se numa espécie de identidade, ou logo, ou seja, como queiram chamar, nominal. E a brincadeira era, muitas vezes até assinávamos Bárbara, o B, com caixa baixa, de propósito. Quase como se fosse, pronto, tirar uma ideia de hierarquia, não é? Tens uma coisa que é a cabeça, que é a caixa alta, e depois a caixa baixa. Pronto, isso foi uma coisa também muito explorada. Como um coletivo, o que nós gostávamos, quer dizer, aquilo tinha uma série de afinidades que nós explorávamos em grupo. Mas havia diferenças enormes entre cada um de nós. A nossa principal referência, talvez aquela unificadora, era, na altura estávamos a ter aulas, estávamos a descobrir um bocado o trabalho do Gerhard Richter, por exemplo. Era um artista plástico alemão que a sua principal, digamos que a condição principal do trabalho dele, pelo menos nos anos 70 e nesse período do expressionismo abstrato da arte conceptual e desse período todo, era exatamente não haver, era uma espécie de fuga ao estilo, ou um bocado como uma espécie de reação ao facto dos artistas terem que ter um determinado estilo, ou ter um determinado conjunto de meios de trabalho que o identificam, não é? E que se torna uma espécie de noção de marca. E nós nós éramos um bocado contestatários e éramos um bocado anti-branding, anti-publicidade e anti esse tipo de coisas. E seguimos um bocado essa vertente. E o Richter era um exemplo muito bom de fuga a esse tipo de... Eu lembro perfeitamente de estarmos a ler, a estudar para exames de estética e depois a distrair-nos com deambulações sobre essa matéria. Ou seja, a ideia de apropriação, a ideia de horror ao estilo, não é? O facto dele, por exemplo, pintar, ele pintava com pincéis de 2 metros e 3 metros de comprimento, para não haver mão no trabalho. Portanto, era essa tal fuga da mão do artista, da assinatura. E nós, como coletivo, explorávamos muito esse tipo de... Portanto, é natural que depois, quando chegava a altura de termos de ter uma ideia, uma noção de identidade, ou quando era preciso apresentar um cartão pessoal, não tínhamos cartão pessoal, a maior parte das vezes, só começámos a fazer cartões pessoais. Fizemos uma vez um cartão pessoal coletivo e era uma coisa que se desmontava e que se descolava. E não tinha... Eu acho que isso é capaz de estar aí. Ou seja, e o símbolo era um B com ponto de exclamação, porque também tem a ver com outra coisa, que foi, ele surgiu porque na altura concorremos a uma coisa que eram as Manobras de Maio, que já não existe. Era uma coisa que era organizada por um grupo, era uma espécie de desfile de moda, festival, assim, desfile de moda meio festivaleiro, meio teatral, meio performativo. E nós entramos num ano que enviava-se para lá uma candidatura, propunha-se um desfile de moda e eles aceitavam ou não aceitavam. A maior parte das vezes acho que quase tudo era aceito. E portanto tínhamos desde estudantes, alguns deles que são agora estilistas, até artistas plásticos, por exemplo o André Guedes. Tinha um projeto de design de moda assim meio conceptual que se chamava Jardim Celeste ou uma coisa assim desse género. E que desenhava roupa. Portanto, houve toda uma geração de pessoas que participavam muito nas Manobras de Maio. E nós participámos um ano com um desfile de t-shirts, em que basicamente o desfile era o grupo todo, a turma toda, os finalistas, não éramos finalistas, éramos estudantes de terceiro ano, o curso na altura era 5.
E era a malta toda, pelo menos esse grupo todo, a desfilar com t-shirts que nós tínhamos feito. Tivemos uma semana lá nas oficinas de serigrafia a trabalhar e imprimir as t-shirts. Na maior parte tivemos uns 2 ou 3 dias a tentar descobrir como é que aquilo funcionava. Depois tivemos lá o apoio do técnico e começámos a produzir aquilo em série. Fizemos um conjunto de t-shirts. E uma das t-shirts era um B com um ponto de exclamação. Pronto, foi assim uma t-shirt que se fez assim rapidamente, que era preciso fazer alguma coisa para identificar, não é? Portanto, havia uma série de t-shirts que não resultaram, mas montes de experiências que falharam, experiências de registro. Ou seja, estávamos ali a deambular um bocado com a técnica de imprimir, e ainda por cima era tintas. Acho que inicialmente até começámos a usar tintas que não eram propriamente para tecido. aquilo é natural que quando se lavou a primeira, as t-shirts, quando se lavaram, algumas pessoas borraram logo, porque aquilo é a base do tipo de. Portanto, aquilo depois tivemos que ir progressivamente descobrindo isso, mas basicamente era esse o símbolo inicial. Mas na realidade éramos sempre um bocado desplicentes com a condição de identidade. E ainda somos. Já somos para aí, estamos para aí há 20 anos como ateliê, mas não acho que seja uma prática muito boa. Mas não sei se respondi, a questão era essa, não é? Como é que surge? Sim. Portanto, o símbolo é tipográfico, era um B minúsculo, era assim uma letra tipo uma helvética condensada, mas que depois acho que levou ali ou seja, trabalhámos um bocado a letra, portanto é um bocado modificada, digamos. E o ponto de exclamação também. Nunca procuraram então muito que isso definisse o estúdio enquanto... Ou seja, que fosse... que as pessoas vissem um símbolo ou que se lembrassem do estúdio. Queriam mais que o estúdio se representasse a si próprio pelo seu trabalho, talvez. É difícil, porque um estúdio coletivo é um bocado fragmentário por natureza. Depende um bocadinho... Ou seja, a maneira com que nos uníamos e aquilo que muitas vezes era uma coisa um bocado instável, não é? E aquilo são períodos assim de instabilidade longa. Naquele período, pelo menos entre o 3º ano e até terminarmos o curso e depois continuarmos, o grupo reconfigurava-se muitas vezes e havia... dependia um bocado da vida de cada um. Havia alturas em que nós nos metíamos em projetos individuais e começámos a fazer coisas à parte, mas estávamos assim um bocado a trabalhar no mesmo espaço. O ateliê já agora era na Rua Ivans, portanto era um edifício de veludo mesmo mesmo onde é a Rádio Renascença, na Rua do Capelo, é o edifício de esquina que está à frente. Portanto, era um edifício que era à frente do Grêmio Literário, que era fantástico. Estávamos lá à janela a fumar, uma coisa assim, na conversa a maior parte das vezes, e olhar para o outro lado e ver o tipo de circulação que existe no Grêmio Literário, não é? Que é sempre são sítios muito particulares e com uma afluência de pessoas muito interessantes. E depois a Rádio Renascença, e depois o facto daquilo ser o caminho para a escola, não é? Para a faculdade. Portanto, os professores passavam lá e nós saíamos e íamos atrás para a aula. Havia um bocado essa condição. E ainda houve uma altura até que tínhamos ali um bocado uma espécie de oficina de trabalho, e às vezes outros colegas iam para lá trabalhar também. Então começaram logo a fazer trabalhos para fora? Sim. Quer dizer, nós começámos a fazer trabalhos para fora logo mal nos juntámos ali na Rua Ivans. Mas já antes ocupámos primeiro a casa do Zé Albergaria. O José Albergaria tinha a casa aqui na Rua Ivans, aqui na Rua da Imprensa Nacional. E squatámos basicamente a casa dele e tínhamos aquilo levámos para lá os computadores, montámos, ele ficou sem sala, e depois ao fim de um ano ele começou-se a fartar daquilo e tivemos que arranjar outro sítio. Um ano ou mais. E aí fazíamos uns primeiros trabalhos de cartazes, etc. Mas depois, quando juntámos no Rua Ivans, aquilo aconteceu mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Calhou-nos um trabalho para a Moda Lisboa, que foi um ano que era... Nós nunca tínhamos trabalhado com moda,
e veio-nos parar à porta a identidade não era a identidade, mas era as aplicações de comunicação de um desfile que era o Sangue Novo. Portanto, o logo era uma espécie de... Era um símbolo tipo de sinalética desenhado pelo Ricardo Mialha, de um bebê. Aquele símbolo de sinalética dos bebés, de fraldas. Sim. Portanto, é um pictograma. Era um pictograma modificado. Portanto, o desfile principal era uma coisa daquelas deslumbrantes, feitas a Ricardo Mialha, cheias era uma coisa que se abria, que tinha um LED, e era uma coisa assim meio interventiva. E depois o Sangue Novo era uma coisa assim um bocado mais... pronto, era naturalmente mais uma escala diferente, mas foi o primeiro trabalho que fizemos, e isso foi lá já nesse sítio. A pergunta era, desculpa, estou-me a perder se calhar. Não. Já fiz. Sim, era isso, basicamente. Ou seja, aquilo foi como é que nos fazíamos representar. Nós, uma das pessoas importantes tinha a ver um bocado com o tipo o circuito de relações que o ateliê tinha. Nós estávamos a partilhar o ateliê com outro grupo de designers que vinham da Ricardo Espírito Santo, da Escola de Restauro e da Escola de Artes daqui da Ricardo Espírito Santo, e eles tinham um grupo chamado Império Atómico. Era assim um grupo meio um bocado, pronto, a área de trabalho deles era design de interiores, design industrial, faziam várias consultadorias também de decoração de interiores, mas era um grupo assim um bocado heterogéneo, era um grupo assim muito, muito peculiar. E uma das pessoas que pronto, às vezes as pessoas, eles estavam bem conectados com a malta da organização da Moda Lisboa, e acho que foi assim que os conhecemos. Foi alguém que foi lá e acho que foi assim que isso aconteceu. Eu não tenho a certeza como é que isso aconteceu. Mas foi-nos parar esse trabalho e nós não tínhamos... Quer dizer, a primeira maquete que lhes apresentámos era uma coisa... Nós tínhamos poucas condições, estávamos a mudar para lá, não tínhamos impressoras, não tínhamos... Levámos para lá os computadores, era um espaço que era de um alfaiate que nos subalugava aquilo. Era um espaço assim um bocado estranho, cheio de móveis antigos, de móveis ao laio, com umas mesas do Daciano, assim, era uma coisa, pronto, muito peculiar, tinha assim um ambiente, um bocado uma carpete castanha, cheio de pó, tudo aquilo tinha assim era um espaço assim um bocado carregado. E as reuniões com a Moda Lisboa era ali, com a Isabel Castelo Branco, e acho que eles devem ter ficado um bocado assustados com a primeira maquete que lhes apresentámos, que era basicamente um desdobrável gigante, não tínhamos impressoras, nem plotas, nem nada, então tivemos que imprimir ou seja, a proposta que fizemos era em A4s, que montámos aquilo tudo com fita cola e propusemos meter aquilo dentro de um envelope, e não havia nenhum envelope, então o José tinha um daqueles coisas tipo Subway, cheio de marcas de gordura, uma cena mesmo super profissional, como pode ver. E por isso é que vocês não podem pôr isto na net. Nós gostamos. Não, mas quando somos um grupo e um coletivo e depois tem pessoas diferentes, com ideias diferentes, todas uma visão diferente daquilo que querem fazer, como é que encontramos um ponto unificador de várias pessoas para só um projeto? Meio termo quase entre as ideias. No bom sentido. Sim, sim. São no contexto agora é discussão, basicamente. Há aquele modelo do brainstorming e não sei o que mais, mas isso é uma coisa que muitas vezes naquele contexto, com aulas, ou mesmo agora, muitas vezes não é uma coisa muito natural, não é uma coisa que se consiga... Há uma metodologia para isso, e há uma metodologia de design estudada que funciona para vários tipos de projeto, não é? Depende do tipo de projeto. Neste tipo de projetos, quando éramos um coletivo naquele momento em que estávamos a estudar e a trabalhar, era um bocado ad hoc, não é? A condição era completamente ad hocista, aquilo, tal como este exemplo que eu vos falei, não é? O que unificava, a maior parte das vezes, era música, era o contacto, o próprio contacto e as afinidades que encontrávamos com o contexto.
Portanto, um bom projeto muitas vezes tem a ver com o design, e acho que pode haver há opiniões divergentes nesta área, mas de facto depende muito do projeto, depende muito do contexto. Não é? Hoje em dia, que de facto as coisas já se segmentam de outra maneira e há várias especializações na área do design, já pode ser discutível, mas num contexto direto de trabalhar por comissão, há uma componente que tem muito a ver com o projeto e as afinidades que surgem desses projetos. Não é? E de facto este aqui, nós nunca fomos designers que é curioso termos entrado e começado a fazer coisas de moda, mas nós somos éramos exatamente quer dizer, nunca mais fizemos nada nesse âmbito. Deixámos de fazermos aquilo, pronto, é natural, não é? Com o exemplo que eu vos falei. Mas quer dizer, o resultado final foi bastante interessante. Mas ou seja, eu acho que acho que vem um bocado por aí, não é? Ou seja, o momento unificador era o trabalho, era a maneira de fazer as coisas. Era o fazer. Sim, estávamos todos juntos na mesma sala a desenvolver os trabalhos. Depois às vezes ia acompanhar o trabalho à tipografia e era tipo, queríamos ir todos porque não tínhamos curiosidade, queríamos saber como é que aquilo funcionava. A maior parte das vezes não podíamos, então era tirar à sorte, ou era ver quem é que estava mais. Na altura o José Albergaria trabalhava part-time, ou seja, aquilo não era fonte de rendimento, portanto tínhamos que pagar a renda daquele espaço. Os trabalhos que fazíamos lá e que começámos ali a fazer não chegavam. Quase todos nós tínhamos um trabalho à parte. Eu estagiei com o Marco Sousa Santos durante uns tempos, com o Protodesign, ali no Bairro Alto. E fazia as artes, e estava a trabalhar para o Marco Sousa Santos e a fazer o trabalho de arte de finalização de capas de disco e das embalagens dos produtos que eles faziam lá no Proto. Portanto, o Marco Sousa Santos é professor lá na FBAU, no design industrial. O Nuno Horta, que também foi um dos membros do grupo, era um bocado mais velho, trabalhava em publicidade e estava farto daquilo e queria sair, queria se desvincular um bocado dessa componente e juntou-se a nós, tinha mais experiência, apanhou-nos ali e acho que pronto, encontramos ali um meio termo. Acima de tudo era um bocado a maneira... E tínhamos uma diferença geracional bastante grande com o Nuno, se bem que ele se aproximou, era um bocado mais velho do que nós, mas era exatamente isso que ele estava à procura, não é? Ele estava à procura de uma maneira de sair de um meio que ele estava habituado, mas nós... E, portanto, era principalmente através do trabalho, era quase performativo. Muitas vezes estávamos a trabalhar até à noite e a fazer diretas e estávamos no ateliê, que era um espaço, podia-se ouvir música relativamente alto. E o Chiado naquela altura à noite era deserto, não havia nada, não é? Não havia este Chiado que agora vocês conhecem, não é? Portanto, o Chiado e aquela zona ali, não havia rigorosamente nada mesmo à noite. Portanto, ficávamos ali um bocado como se estivéssemos isolados, muitas vezes dormíamos lá no ateliê. E tinha um bocado esse lado performativo, tinha um bocado aquele ambiente de coletivos, daquelas coisas que se começam um bocado, não é? Agora o que eu estive no outro dia a ver, que vai haver, por exemplo, há umas coisas agora com as startups que são tipo startup farms, não é? Uma espécie de sessões intensivas em que alunos universitários com mestrado propõem projetos para depois serem financiados, catalisados, digamos, para serem startups. E aquilo acho que também são sessões, só que aquilo são coisas altamente industrializadas já, não é? Com um lado empresarial já imbuído nesse tipo de... E depois também alugam um espaço, ou ocupam um espaço e ficam lá, e é um bocado como... Pega um bocado nesta cultura do como é que se chama estes... não é collab? É coworking. Pega um bocado nesta lógica do coworking, vão todos para um espaço e aquilo é tipo... É o ambiente e eles dormem lá e aquilo é uma festa e ao mesmo tempo é fazer. Nós fazíamos isso, mas sozinhos, ou seja, sem nenhum financiamento, sem nenhum processo catalisador, sem empresas grandes interessadas. Nós fazíamos um bocado essa componente de viver o trabalho, muito a custo do corpo não é? E o facto de também ser o Chiado ali mesmo ao pé do Bairro Alto, íamos desaviar um bocadinho e depois voltávamos. Mas havia um bocado
era uma ecologia que ele tinha, natural. Portanto, é isso que... Não sei. Funcionava dessa forma. E, assim, se calhar mais em termos de trabalhos que atualmente, ou o estúdio que vocês fazem, para identidades visuais, até de marcas que chegam, como é que, sim, muito sucintamente, como é que funciona a chegada do pedido e depois até o desenvolvimento? Depende muito de... Não sei. Queres responder tu, Mariana? A perspectiva... quer dizer, como é que chega o trabalho no contexto atual, é isso? Sim. De várias maneiras. Quer dizer, o nosso ateliê tem 20 anos. Ou seja, há muitos clientes que estão connosco há muito tempo, não é? O ateliê tem 20 anos, o nome e este projeto tem 20 anos, mas o ateliê, como o conhecem, como está agora, não tem nada a ver com o que era em várias fases. Portanto, talvez estes últimos 10 anos o ateliê representa um projeto que eu tenho em parceria com a Cláudia Castelo, e é um projeto que começou em 2006. E, portanto, é uma reconfiguração do antigo ateliê, é uma espécie de renascimento do ateliê. Antes disso, os 10 anos anteriores, teve 4 ou 5 configurações diferentes o ateliê. Sempre com 1 ou 2 membros, ou 3 fundadores. Neste momento eu sou o único membro que fundou o coletivo. Atualmente, de vez em quando, por exemplo, posso dar um exemplo interessante, que é, nós trabalhamos com a Cozinha Popular da Moraria, que é um projeto social, que é a Adriana Sá, que é a irmã do Alexandre, que era um dos membros do Império Atómico. Portanto, há pessoas que vêm, pronto, desse contexto social, acabam por... Não é? E a Adriana é uma fotógrafa, ela muitas vezes aparece cá. Pronto, é uma fotógrafa, mas tem mais... Já desistiu da fotografia, dedicou-se a estes projetos mais de força social, de inovação social, e está a fazer este projeto na Moraria. Não sei se conhecem a Cozinha Popular da Moraria. Pronto. E ela muitas vezes... Agora este ano não temos trabalhado com ela, mas trabalhámos nesse projeto com ela porque ela lembrou-se de nós, que seria interessante colaborar neste... É um trabalho que tem um lado colaborativo. São trabalhos que fazemos que não são propriamente para sustentar não é? E depois em relação à Cozinha Popular, faço uma analogia com outro projeto que é, por exemplo, o livro do México que fizemos só para teres uma ideia mais ou menos do tipo de relação que temos com os clientes. Portanto, este cliente vem de um background que tem um contacto social completamente centrado numa lógica de comunidade que a própria cultura e o próprio património do ateliê manteve e que de uma certa maneira manteve essa relação. E depois um lado mais empresarial, se calhar, e mais ligado a um contexto se calhar mais mainstream, que é a Phaidon, não é? A editora que nos contacta por intermédio de um outro, porque nós fazemos parte de um grupo. Eu sou membro da AGI, que é a Aliança Gráfica Internacional, que é uma espécie é uma aliança de designers internacional, pronto, tal como o nome diz. É um grupo, e a AGI opera mundialmente, ou seja, eles todos os anos fazem um congresso, e o congresso é num país diferente. E o congresso, para além de ser fechado há uma componente que é fechada aos membros, outra componente que é aberta aos estudantes, que é o Open. E possivelmente a Phaidon contactou-nos por intermédio dessa plataforma, não é? E foi assim que começámos a trabalhar e fizemos um livro de culinária mexicano. Nós nunca fomos ao México, não é? Mas o livro, para ter uma ideia, o livro tem quantas páginas? 900? 900 páginas. A edição era originalmente pensada para ter 125 mil exemplares. Uma das áreas em que ainda se fazem livros, felizmente, por enquanto, é a área da culinária, porque ainda o mercado não funcionam bem os e-books na culinária, não é?
E por isso o investimento é deste tamanho, é global. E o livro é para ser traduzido em várias línguas, desde chinês, francês, alemão. Há uma edição francesa, há uma edição alemã, é principalmente inglesa, não é? Portanto, os primeiros 70.000 são para o universo anglófono. E depois os restantes, já fizemos uma versão francesa e uma alemã do livro. E é sempre o mesmo, pronto, no fundo é no caso, e depois, ou seja, trabalhamos globalmente, mas localmente, no caso da Cozinha Popular da Moraria, que é uma espécie de cozinha do mundo, mas que no fundo é um projeto social, é um projeto que não tem o orçamento que tem um livro destes, claro, não é? Nem pouco mais ou menos, não é? Vive de financiamento e vive de... E nós também, quer dizer, o trabalho que fazemos com a cozinha é mesmo por gostar de fazer design e de ter um gozo particular em fazer este tipo de trabalho. Não é? Portanto, e as linguagens podiam-se misturar e miscuir-se uma na outra, mas não acontece. São linguagens e lógicas completamente diferentes. O trabalho da Phaidon é todo via Skype e todo o trabalho e as reuniões é com Skypes e coisas assim desse género. E depois houve uma ida lá a Londres para o lançamento e pronto, e acabou-se. Ou seja, o trabalho fica mais ou menos fechado, mas é uma coisa que demora... O projeto em si, o livro, demorou quase um ano a fazer. Desde o primeiro contacto até à entrega das artes finais do livro, demorou um ano a fazer. A Cozinha Popular da Moraria vai-se fazendo e tal, depois é preciso um cartaz, e depois é preciso fazer uma alteração ao logo, depois é o site, ou não é bem um site, aquilo pronto, é umas peças, uns banners e umas coisas. Ou seja, não, é um projeto que tem uma escala e uma dimensão completamente diferente, mas a lógica... Ou seja, a lógica e o gozo que nos dão os dois projetos são ali momentos em que há uma aproximação, mas do ponto de vista técnico e do ponto de vista técnico como design, por exemplo, o livro da Phaidon é uma coisa mesmo, é um produto que tem um contexto industrial muito, muito fechado, não é? Uma série de processos, mas ao mesmo tempo é um objeto criativo, é um objeto que também tem essa margem, só que é uma coisa muito mais controlada do ponto de vista criativo. Imagina um erro, uma falha numa coisa que tem 125.000 exemplares, é a morte do artista. Pronto, e por isso é uma coisa que tem um controle muito grande, não é? Demora 2 meses a imprimir, não é? Eles mandam para a China um indivíduo que vai controlar a impressão, está lá 2 meses basicamente a ver aquilo, não é? A Cozinha Popular da Moraria é feita impressa aqui numa gráfica local, tipo cartaz, e é preciso fazer tipo, de repente umas embalagens de biscoitos que eles produzem lá na Moraria, juntamente em parceria com o padre, que o padre é todo virado todo proativo, não é? O padre lá da paróquia ali de São Cristóvão. Então o que ele quer é recuperar a igreja de São Cristóvão, que é uma igreja importante, até do ponto de vista artístico e arquitetónico, e só que não tem dinheiro, então está a fazer o seu trabalho de conseguir... Portanto, nesse caso, a relação, quer dizer, com a Adriana, por exemplo, é uma relação muito mais próxima, porque há muitos anos de aproximação, não é? E há um amadurecimento das duas partes, não é? Nós já amadurecemos e ela também. A Adriana começou a trabalhar connosco precisamente na Moda Lisboa, não é? Era fotógrafa de moda e ela trabalhava nessa... Não é? Portanto, nasce um bocado daí a Adriana Freire. Não conhecíamos ninguém e não conhecemos durante todo o processo, foi tudo via internet, não é? Foi uma espécie de trabalho telemétrico, não é? Ainda se calhar um bocado mais difícil trabalhar nessas circunstâncias do que se o cliente é diferente. Estiver mais perto. É diferente, é uma coisa que nós temos de estar em constante atendimento no caso de um e no caso do outro. As coisas são iguais, ou seja, nós temos de estar prontos para responder, mas no caso de um é mais radical, porque é uma coisa que é muito mais imediata, não é? Então estamos a falar de uma coisa que tem uma carga de responsabilidade brutal, não é? E uma qualidade e um controle de qualidade e o outro tem, é uma coisa um bocadinho mais ad hoc. Lá está. E é uma coisa que também sempre tivemos um bocado de empatia com esse tipo de projetos, portanto é natural que... Mas
Mas porque também podes falar das galerias municipais, é um exemplo. Por exemplo, que estamos agora neste momento a fazer um projeto semelhante, que é um bocadinho, que é uma coisa que tem uma escala grande, mas ao mesmo tempo é uma escala grande e pequena ao mesmo tempo, não é? Porque são as galerias municipais, que é um projeto que são as galerias que pertencem à Câmara Municipal, que a gestão delas são feitas por uma empresa que gera todas os equipamentos culturais da Câmara, que é a GEAC. E as galerias são galerias que têm especificidades contextuais muito particulares. Portanto, eu vou a uma galeria, mas não vou a outra, porque não me interessa o tipo de conteúdo que há, ou seja, o tipo de orientações que as outras galerias têm. Estão em lugares um bocado dispares da cidade. Não estão todos, há 3 que estão em linha reta ali na zona do Rio, não é? Que vão desde a Rua da Boa Vista até Belém, penso eu, até à Corredoria Nacional. E as outras duas estão estão lá em cima, uma entre Campos e outra uma no Campo Grande e outra ali ao pé entre Campos. Pronto, estão muito juntinhas. Portanto, não há relação, a questão da geografia, o facto de ser Lisboa, uma é sobre arte pós-colonial e questões desse género, outra é sobre mais jovens artistas, o Torreão Nascente é consagrados, grandes exposições, por exemplo, o Sebastião Salgado vem cá, é uma mega exposição, é tipo aqueles pacotes que chegam. A Quadrum é uma instituição, já de uma certa maneira, é uma galeria que tem um logotipo. O logo original é do Sebastião Rodrigues, e é uma coisa que tem assim já uma carga, portanto é uma galeria de arte moderna. E a Quadrum é quê? Para consagrados também, de uma certa maneira. Sim. É para artistas consagrados, mas de outra geração, uma geração mais da minha geração, eventualmente. Mas eles têm essa preocupação. E depois o Pavilhão Branco é que é mesmo para consagrados. Agora vai haver agora uma do Eduardo Batarda, que é professor de pintura no Porto. Foi professor de pintura há muitos anos no Porto. Portanto, e as galerias, o que é que elas têm? Eles têm um departamento que faz a gestão do espaço. E nós, em vez de desenharmos um logo, uma identidade para eles, resolvemos desenhar uma coisa que tem que pega um bocado nesta ideia da identidade flexível e junta uma componente mais de evolutiva. E fizemos um acordo que era, olha, vamos tentar desenvolver isto durante um ano. Normalmente os logos ou é um concurso e temos que fazer aquilo e ganhamos, perdemos. E, portanto, é uma espécie de pacote que se entrega a um cliente, não é? E é uma coisa intensiva, ou então é uma coisa que se vai progressivamente desenvolvendo. E nós achamos que no contexto deste tem que ser progressivo e propusemos uma metodologia às galerias e eles aceitaram a metodologia que nós propusemos. Que não é comum isto, não é muito comum. No contexto de design geral, isso não acontece muito. E nós propusemos uma metodologia de trabalho, juntamente depois afinámos um bocado aquilo com as galerias e agora estamos neste momento, mais ou menos há meio ano, a trabalhar no projeto. Portanto, no fundo é um logo, em vez de fazer um logo que se tem que fazer logo, logo. É um logo que vai sendo aquecido em banho-maria e vai sendo aperfeiçoado, vai sendo melhorado, vai-se adaptando, porque não é um logo que necessite, não é uma noção de identidade que seja monolítica. E por isso, porque em cada contexto há um nome diferente, há um conjunto de informações diferentes. Portanto, o logo funciona com a palavra galerias municipais e com uma ideia de interseção com o próprio nome da galeria. Não é? Depois, cada galeria, há galerias que têm uma identidade própria, como esta do Sebastião Rodrigues, que é um quê, assim, pronto, é uma coisa que é intocável, aquilo é património, portanto. Mas na realidade ela não é, aquilo é o logo, mas já não é. No fundo é uma coisa que pertence ao património da galeria. Não é? Mas a ideia que as pessoas têm, tem uma construção ali muito forte. Mas depois há outras galerias que são um bocado dispersas. Por exemplo, a Avenida da Índia é uma galeria, é a mais recente, acho eu, e é aquela que só se dedica sobre arte pós-colonial e reflexão sobre questões pós-coloniais. E, portanto, tem um lado assim mais documentarista, mais ligado a uma realidade que por acaso é bastante próxima da geografia do sítio onde está, mas ao mesmo tempo a noção de identidade ali é uma coisa um bocado difícil de se atribuir, ou seja, não face a essas especificidades,
opta-se por fazer uma coisa generalista. Isto é uma coisa que vocês podem ver depois. Neste momento só existe digitalmente. Sim. Portanto, é uma coisa que é muito pontuada por estes novos métodos também que existem de difusão, não é? Sim. Nós neste momento estamos a fazer o logo. Eu posso tentar ver se encontro aqui algumas destas coisas que estamos a falar. Não queres passar aí o livro da feira? Já para eles verem? Às vezes falar sobre as coisas sem